Oi gente, eu sou a Alessandra e hoje eu vou contar pra vocês como é que foi essa minha primeira semana do Portal Read com o livro Mulheres e a Caça às Bruxas da Silvia Federici. Primeira coisa, sobre o prefácio. O prefácio que é da Bianca Santana, né? Uma coisa interessante, que é de tudo que eu já li, que eu acho que não foi tanta coisa assim na vida, mas a maioria dos livros que a gente costuma ler, que não são ficção, por exemplo, e tem ali um prefácio, ele está sempre falando sobre um evento passado, um acontecimento histórico, por exemplo, que aconteceu há muitos anos, a gente já superou e já consegue identificar ele melhor. Esse prefácio ele é muito recente, muito quente ainda, então ele fala sobre as eleições, das eleições de 2018, fala sobre a Marielle, e tudo relacionando com o tema do livro, que torna ainda mais atual. E aí eu queria comentar sobre um dos fatos do prefácio que acho que foi o que mais me retomou em como eu estava nessa época, e que acho que tem bastante ligação com o livro, que é quando a Bianca conta sobre um caso que aconteceu no Guarujá, acho que em 2014. A gente estava bem numa época desse sentimento de justiça com as próprias mãos, assim, que acho que foi o momento que mais esse assunto ficou mais forte. Então, uma moça no Guarujá que, através de uma fofoca, que acho que correu pelo WhatsApp, alguma coisa assim, essa mulher seria uma bruxa que comia criancinhas. E aí, claro que esse boato era mentira, né? E aí encontraram essa mulher e ela morreu espancada. Então, eu me lembro bastante de acompanhar essa notícia, peso, né? De, nossa, onde é que a gente tá chegando, né? E era naquela época que existiam dois lados já, né? Um lado que dizia que os bandidos deviam ser tratados com a devida dignidade, e o lado que dizia que não, o governo não faz nada, a gente vive no estado de segurança, então se a gente precisar amarrar um menino aqui que parece que roubou uma bicicleta no poste, a gente vai fazer isso. E aí esse fato se liga muito com a história da caça às bruxas, porque pelo menos pra mim, quando você ouve falar de caça às bruxas, você lembra de Salem, você lembra dessas histórias americanas, assim, das casas de madeira e o pessoal com tocha na mão, né? Mas ainda é uma coisa muito recente. A gente ainda mata muitas mulheres por esse sentido, por elas serem quem elas são, por elas tentarem subverter a ideia que foi imposta a elas, assim, de tentarem ter uma vida minimamente diferente e não poderem. Aqui, quando a gente chega na introdução da Silvia, ela fala bastante do quanto ainda existem países que fazem essa perseguição de assassinato de bruxas. E aí a gente pensa que isso é uma coisa antiga, uma coisa defasada, uma coisa assim, nossa, ainda acontece isso. Apesar desse comportamento atrasado, a gente utiliza a tecnologia, que deveria ser uma coisa avançada, que deveria ser uma coisa que ajuda a gente a progredir como ser humano. A gente usa a tecnologia para justificar e para desmascarar essas bruxas. A gente usa a tecnologia para legitimar esse comportamento. Então, tinha uns casos, por exemplo, que ela comentou aqui, que existia perseguição das mulheres e usavam os computadores ou conteúdo de computador, como histórias ou coisas da internet, sei lá, pra legitimar, ela é bruxa mesmo. Mas ela fala também do quanto a experiência africana, da América Latina e de outros países fora da Europa é negligenciada também, esquecida nesse sentido. E que o impacto é muito forte, de que o impacto talvez seja até maior. Aí tem um trecho que fala assim, bem claramente sobre isso. Aqui ela fala
da Europa, de como a mulher estava inserida nesse contexto. E ela diz assim: na Europa foi constituída essa classe de esposa trabalhadora em tempo integral. Mesmo que muitas mulheres também que trabalhassem fora de casa, era entendido que o trabalho primordial era cuidar dos trabalhadores. Isso foi parte do projeto capitalista de investir na classe trabalhadora, dando a ela uma casa e um salário para que fosse mais produtiva. Na África e na América Latina, essa realidade sempre foi bem diferente, porque o Estado nunca esteve preocupado em investir nos trabalhadores, mas sim consumi-los. Então a tarefa das mulheres nunca foi reproduzir sua comunidade, mas sim reproduzir a vida dos ricos. Então trazendo bem essa diferença de que enquanto na Europa você ainda tinha contato com suas coisas, produzia ali para os seus, no caso da África e da América Latina, você nem tem contato com os seus. Então as raízes, elas desaparecem, você é sempre separado, segregado para criar e cuidar de outras pessoas. E aí eu queria fazer uma relação também com um outro livro, Mito da Beleza. A relação que eu fiz com essas duas leituras é que, para mim, trouxe uma nova visão do trabalho doméstico, assim, ou pelo menos trazer uma nova visão para a sociedade do trabalho doméstico. A visão que a gente tem, né, do senso comum, é que o trabalho doméstico é menor que o trabalho externo, que o trabalho que seu marido faz, ou alguma coisa assim, ou da pessoa que sai para trabalhar. É uma coisa, né, braçal, não sei o quê. E aí, nesses dois livros, falo o quanto que o trabalho doméstico contribuiu para que o mundo lá fora fosse desenvolvido, para que o capitalismo se desenvolvesse, né? Porque a figura da dona de casa é quem sustentava ali o bem-estar do trabalhador. Então, que o trabalhador, quando chegasse em casa, não tivesse que fazer comida ou ir atrás de comida, ter alguém que já fez isso por ele, de ter alguém que vai cuidar da sua casa, para que você só chegue, durma, descanse e consiga voltar da melhor forma possível para trabalhar. E do quanto isso ajudou a desenvolver, né, o capitalismo, né? Quanto o próprio capitalismo desvaloriza essa profissão, sendo que ela foi fundamental para ele. E aí eu queria comentar sobre, na introdução, você vai falar das partes que ela vai dividir o livro, né? E aí ela conta que vai dividir em dois, né? Primeiro eu falar sobre, deixa eu ver se eu falo direitinho aqui, do cercamento e privatização das terras, e do quanto essa coisa coletiva, assim, de grupo foi sendo eliminada, e do quanto isso teve influência na caça às mulheres, e depois no cerceamento do corpo feminino. Então, eu tô curiosa para saber qual que é esse envolvimento com a terra, com a privatização das terras, né? E tô descobrindo bastante coisa.